Aonde fica Esparta? Esparta fica na península do Peloponeso, ela não tem acesso ao mar, ela fica mais para o interior, no meio de montanhas, tá? E ela foi formada pelos dórios. Início era um acampamento militar, mas como sempre teve um e outro que ficava, esse acampamento militar foi crescendo e se tornou uma grande cidade. A política dentro de Esparta, nós não temos a democracia de Atenas, ali não, ali o poder ele era bem restrito, mas nós tínhamos alguns órgãos também que regulamentavam a organização política de Esparta. Então nós temos a Ápela, que era a Assembleia, que votava sem discutir as propostas formadas pela Jerusa. Eles só votavam sim ou não. A Jerusa, então, era um conselho formado por 30 anciões, que eram as pessoas mais velhas, então, de Esparta, e 2 reis. Esparta tinha 2 reis, tá? E esses 2 reis tinham que governar juntos, um mais para a questão política, o outro mais para a questão militar. Então, eles criavam as propostas que eram enviadas para Ápela votar. O Eforato, então, tinha que colocar em prática as decisões. Então, se era obras, tinha que ir lá arrumar os engenheiros, pedreiros, materiais. Se eram leis, tinha que aplicar elas, tá? Então, essa era a função do Eforato. E esse sistema todo, então, como eu falei, não era uma democracia, mas sim uma oligarquia, era um governo de poucos, tá? Apenas poucos cidadãos espartanos, tá? Que tinham que ser homens nascidos em Esparta e grandes guerreiros, é que faziam parte do governo depois que eles se aposentavam, depois que eles saíam, tá? Também deixei vários links ali para vocês como mais ou menos funcionava a organização em Esparta. Agora vamos falar da cultura grega, uma cultura muito riquíssima até a nossa atualidade, inspirou praticamente todos os países do mundo. Primeiro, os gregos eram politeístas, acreditavam em vários deuses e acreditavam que esses deuses viviam lá no alto do Monte Olimpo. Esse Monte Olimpo, ele existe, tá? Ele já foi escalado e não tem nada lá em cima, não tem nenhum templo, nada, não. Mas eles acreditavam naquela época que tinha, ninguém conseguia chegar ao seu topo porque ele é muito íngreme, tá? E por que Olimpo? Porque a palavra Olimpo significa céu. Então eles acreditavam que os deuses moravam lá em cima. Os deuses, eles eram, ou melhor, tinham atitudes como pessoas comuns. Eles faziam guerras, eles tinham sentimentos, eles casavam, eles tinham filhos entre si, tinham filhos com humanos, tá? E dos casamentos, então surgiram vários tipos de deuses, semideuses, heróis. Então, por exemplo, os filhos de deuses com deuses nasciam novos deuses, tá? Deuses com humanos geralmente nasciam, então, ou semideuses ou heróis, tá? E aí haviam várias formações diferentes, que eu também deixei alguns links ali para vocês verem como se formaram as ninfas, os centauros e outras coisas além, tá? Cada cidade cultuava os seus deuses e para isso faziam festas, cultos e oferendas, tá? Existem muitas histórias sobre os deuses e os heróis e essas histórias são chamadas de mitos. Por que são chamadas de mitos? Porque elas misturam realidade com o imaginário. Então, os gregos tentam explicar a sua realidade usando histórias com deuses que a gente não tem como provar cientificamente se eles existem ou não. Também deixei um link ali de como os gregos explicam a formação do mundo na visão da mitologia deles. Aliás, a mitologia é justamente a formação, a junção de todos esses mitos em uma coisa só, tá? Jogos Olímpicos, tá? Este ano nós teríamos Jogos Olímpicos, mas por causa da pandemia eles foram adiados, se eu não me engano, para o ano que vem, tá? Mas os Jogos Olímpicos são criação grega. Eles foram criados em 776 a.C. na cidade de Olímpia, por isso o nome Olímpicos. E são uma homenagem a Zeus, que é o Deus Todo-Poderoso. Então os humanos queriam mostrar que eles também eram bons, que eles poderiam também ser perfeitos, tá? Então eles queriam mostrar a sua perfeição perante a Zeus. E para isso, então, eles se envolviam principalmente em competições de corrida e de luta, para mostrar o quão rápido, o quão fortes e também o quão perfeito era o corpo deles, tá? Geralmente todas as práticas eram feitas nuas, ou seja, quem participava sem roupa, porque queria mostrar então para Zeus que o seu corpo também era perfeito, tá? Por isso que as mulheres eram proibidas de participar e de assistir, tá? Essa regra foi quebrada só muito tempo depois, certo? Mas, então, os Jogos Olímpicos tiveram a primeira fase deles até o início da Idade Média, depois, aí eles não aconteceram mais,
principalmente por causa da Igreja Católica, né, que não acreditava nos deuses, né, então eles disseminavam que essa ideia era errada, então os jogos pararam ali, e depois, em 1896, houve o retorno, então, dos Jogos Olímpicos, que são conhecidos como Jogos Olímpicos da Era Moderna. Os Jogos Olímpicos daquela época e os de hoje acontecem de 4 em 4 anos. Guerras são interrompidas nesse período, inclusive durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial houve a parada da guerra justamente para que os Jogos Olímpicos pudessem acontecer. E os vencedores, desde aquela época até hoje, eles ganham como um prêmio uma coroa com folhas de louro. Claro que naquela época eles ganhavam só a coroa. E claro, a cidade da onde que o vencedor vinha, eles faziam estátuas, homenagens para eles. Mas hoje em dia, então, além da coroa de flores, né, eles ganham um certo valor em dinheiro como premiação para quem vence, fora o reconhecimento mundial, tá? Então mudou um pouquinho, né, mas o símbolo continua, que é a coroa com folhas de louro, tá? As artes gregas. Então, a Grécia ela se destaca muito no seu teatro, na sua pintura e na sua escultura. Para começar, então, o teatro. O teatro ele surgiu na Grécia uma homenagem a Dionísio, o deus das artes. Era uma festa religiosa e também cívica. Sempre era representada ao ar livre, então quando chovia tinha que ser transferido, certo? Os pobres podiam assistir gratuitamente, então existia essa lei para que o teatro fosse algo aberto a todos. Muitas peças teatrais criadas pelos gregos são encenadas até a atualidade, e foram eles que criaram 2 gêneros do teatro muito conhecidos até hoje, que é a comédia, que é fazer as pessoas rirem, e a tragédia, que é fazer as pessoas se emocionarem ou chorarem. Aliás, o teatro grego, para vocês terem uma ideia, ele foi tão bem formulado, a estrutura dele, ela tem um formato de um semicírculo, tá? E ela é bem inclinada, então quando uma pessoa sentava, a outra já sentava logo abaixo dela, tá? Ela era uma arquibancada bem inclinada, certo? E os atores que ficavam lá embaixo no palco, eles falavam com uma dicção, uma voz, um tom de voz e de uma maneira que quem estava sentado na frente deles ou quem estava sentado lá em cima conseguia escutar. Claro que as pessoas tinham um respeito muito grande e elas não ousavam conversar enquanto que a peça teatral acontecia. Mas, ao mesmo tempo, o formato que o teatro era elaborado, o formato do próprio teatro, da estrutura, fazia com que as ondas sonoras chegassem a todos os níveis, a todos que tivessem assistindo. Claro, né? Quanto mais pobre, mais pra cima tu tinha que sentar, porque tu não pagava, né? Mas todos conseguiam acompanhar e todos conseguiam, de uma certa forma, escutar o que os atores estavam representando. Esse teatro grego, principalmente o da cidade de Atenas, ele passou por várias reformas, né? E ele continua, de certa forma, sendo usado até hoje em dia. Ele é aberto à visitação, é bem interessante. Então, o teatro. Escultura. As esculturas gregas, todas elas são expostas em locais públicos. Claro que hoje algumas estão em museus justamente para que elas se mantenham, né? Porque elas não se estraguem durante o tempo, né? A exposição ao sol ou chuva, né? Procura sempre retratar a figura humana de forma harmoniosa e proporcional. Eles faziam muitos estudos em cima do corpo humano para mostrar cada feição, para mostrar cada veia, até o cabelo enroladinho, cada expressão que você tinha. Então eles faziam muitos cálculos, eles faziam muitos estudos, até que eles realmente faziam uma estátua, que é a veia dos deuses. Eles procuravam então sempre mostrar o Deus da forma mais perfeita possível, justamente para agradá-lo. E aí nós temos a pintura. A pintura dos gregos, ela é retratada nos seus vasos de cerâmica. Eles podiam mostrar o dia a dia deles, mas eles gostavam muito de mostrar principalmente os Jogos Olímpicos e retratar as cenas mitológicas, a mitologia grega. Podia ser formado por figuras negras, como também por figuras vermelhas. Filosofia. A filosofia, então, também surgiu na Grécia. O que é a filosofia? A filosofia é amor à sabedoria, é você parar para pensar. E isso surgiu na Grécia, principalmente na cidade de Atenas, onde surgiram os grandes e primeiros filósofos da humanidade. Como é que eles chegavam a esses contatos, esses novos conhecimentos? Através de debates, tá? E aí surgiram os 3 grandes filósofos daquela época, que é o Sócrates, que foi o primeiro. Depois veio o Platão, que chegou a ser aluno de Sócrates. E por fim nós temos o Aristóteles, que frequentou a escola que foi formada por Platão, que se chamava Academia,
tá? Mas ele discordava de algumas ideias, então ele formou um novo tipo de pensamento, um pensamento mais sistematizado à lógica, a organizar, pensar e argumentar, certo? Guerras. Claro que a Grécia se envolveu em guerras, né? A mais conhecida de todas foram as guerras greco-pérsicas, que foi a guerra entre os gregos e os persas, no qual os gregos no final eles venceram, mas foram feitos vários filmes em cima disso. O mais famoso deles, como eu falei antes, foi o 300, tá? Que retrata justamente a guerra das Termópilas, onde 300 guerreiros espartanos derrotaram milhares de persas. Na época, essa batalha eles perderam, mas a guerra final eles venceram. Quando é que isso começou? O século V a.C., quando os persas começaram a invadir o território grego para aumentar então o seu domínio. As cidades gregas elas se reuniram, então Atenas organizou todo um exército. O exército quem mandou foi a cidade então de Esparta, que era onde que se tinha organização militar, e Atenas cuidou então de toda a parte das estratégias. Até porque Atenas era uma cidade litorânea e Esparta não tinha acesso ao mar, então precisava então haver essa junção, precisava haver então essa comunicação. Esparta também mandava muito dinheiro para a cidade de Atenas, justamente para manter os soldados e comprar tudo que fosse necessário para a guerra. Essa guerra aconteceu de 492 a 449 a.C. e no final então os gregos venceram. Mas quando os gregos venceram essa guerra, eles começaram uma guerra interna, porque Esparta mandou soldados, mandou dinheiro para a cidade de Atenas. E Atenas não necessariamente usou tudo para a guerra, certo? Atenas fez um pequeno desvio desse dinheiro. E aí então se formaram dois grupos dentro da Grécia, a Liga do Peloponeso e a Confederação de Delos. Confederação de Delos então foram as cidades que se uniram a Atenas. E a Liga do Peloponeso ou Confederação do Peloponeso foram todas as cidades que se uniram a Esparta. E aí começou uma guerra interna chamada Guerra do Peloponeso. Quem venceu, gente? Esparta, né? Esparta tinha soldados, Esparta tinha guerreiros, Esparta tinha armas. Apesar de que Atenas conseguiu ganhar algumas batalhas usando o pensamento lógico, usando estratégias. Mas Esparta venceu, no final das contas. Só que assim, em uma guerra, apesar de eu ter uma cidade vencedora, todos os dois lados perdem. E aí surgiu um cara em especial chamado Filipe II, ele era o rei da Macedônia. E ele viu que a Grécia agora tinha se enfraquecido muito por causa da guerra do Peloponeso. E o que ele fez? Aproveitou, invadiu as terras gregas e venceu. Venceu Esparta, venceu seus soldados, venceu todo mundo. E conseguiu então dominar toda aquela região, anexar então a Grécia à história da Macedônia. Isso aconteceu em 338 a.C. Depois de Filipe II veio Alexandre o Grande, que foi um grande rei da Macedônia, que começou a fazer com que a Macedônia se tornasse um império bem grandão, certo? Então a história da Grécia ela termina ali, 338 a.C., da Grécia Antiga, 338 a.C., quando então eles são conquistados pela Macedônia. O Filipe II, ele era muito fã da arte grega, incorporou grande parte da cultura grega à cultura da Macedônia. E aí surgiu a cultura helenística. Então ele também procurava retratar o ser humano de uma forma perfeita, mas ele começou a dar expressividade e dramaticidade à pessoa humana, à figura humana. Ou seja, em vez das estátuas estarem paradas, sérias, mas serem perfeitas, agora ele dava drama. Tá? As estátuas pareciam que ganhavam um movimento, tá? Então foi isso então que ele acabou incorporando à cultura já existente, certo, galera? Sobre a Grécia Antiga, então, era isso, tá? Agradeço muito por você ter me escutado, por você ter acompanhado essa aula. Um grande beijo no coração de todos vocês, fiquem bem e até uma próxima aula. Um grande abraço do fundo do coração. Tchau!